tarde. Ao som, vocês estão ouvindo? Papagaio? Vai ser com efeito especial esse vídeo. Vamos fazer a correção da página 146 e 147 de O Amarrando as Pontas de História, tá bom? Então, ó, 1. Entre as palavras do quadro, marque aquelas que definem uma cidade de hoje. Então, ó, quais são as palavras que vocês deveriam ter marcado? Praças, pavimentação de ruas, serviços e rede de comércios, ok? 2. Marque C nas frases corretas e E nas frases erradas. Então, a primeira. As cidades são uma forma de ocupação do espaço e sempre foram iguais desde que surgiram? Pé, errado. Segunda. A forma como os povos se organizam no espaço onde vivem tem relação com sua cultura. A cidade ou uma aldeia indígena são exemplos disso. Plim! Correto? Terceira. Apenas computadores, tablets e celulares são exemplos de tecnologia? Pé! Errado. Quarta. Tecnologia tem a ver com os conhecimentos desenvolvidos para fazer ou produzir algo. Todos os povos têm suas próprias tecnologias? Plim! Correto. Última. As cidades em que vivemos atualmente têm relação com as tecnologias desenvolvidas principalmente na Europa entre 1800 e 1899. Plim! Correta. Então, ficou E, C, ok? 3. Escreva com suas palavras o que é um matrimônio histórico e cultural. Então, essa daqui era uma resposta com as suas palavras. Então, espera-se que vocês possam ter seguido o raciocínio de que objetos, construções, estátuas e obras de artes podem ser considerados matrimônios históricos e cultural, desde que um grupo de pessoas ou todo um povo considere importante para a sua identidade e sua história. 4. Monte a cruzadinha com o nome das antigas cidades do Brasil. Então, olha só. Rio de Janeiro como centro. Aí a primeira coluna. Ouro Preto, segunda coluna. Salvador, terceira coluna. Recife. Então, essa foi a correção do Amarrando as Pontas de História. Na aula de hoje, nós iremos para a página 148, Nossos Patrimônios. Então, olha só, essas imagens, ela tem integração com a matéria de artes, né? Porque, ó, muitas cores, um tipo de técnica usada, né? Então, ó, olhos sobre tela. Então, olha só, o que chamou a atenção de vocês nessas duas fotografias, nessas duas representações? O que vocês acham? O que vocês mais gostaram e por que vocês gostaram nessas duas imagens? É bem legal, não é mesmo? Essas duas imagens, ela representa diversas cores, cores vibrantes, não é mesmo? Então, olha só, para começar, vamos ler aqui, ó, a cidade é do Rio de Janeiro, a primeira, e a segunda, futebol na favela. Então, a primeira pergunta, a mesma cidade foi retratada nas duas imagens da página anterior. Que cidade é essa? Então, ó, aqui na primeira imagem nós conseguimos saber que é do Rio de Janeiro. 2.
As duas imagens são de um mesmo estilo de arte. Você lembra que estilo é esse? Escreva o nome. Então, lembra que estilo que é esse que a gente viu em artes? E também vimos em algumas outras matérias? É o estilo de arte NAFIM. Então, lembra que é o N, A, o I com 2 pontinhos e o F. É esse o estilo de arte. Ok? 3. Observe as cores das duas obras de arte. A. Que sentimentos as cores das duas telas despertam em você? Então, o que você sente quando você vê as cores das duas telas? Eu sinto alegria, eu fico entusiasmada. Então, parece que é muito bacana o que está acontecendo aqui nessas duas fotografias. Isso para mim. E o que para vocês? Coloquem aqui no vídeo para eu saber. B. As cores das obras transmitem uma imagem positiva ou negativa dos cenários representados? Explique. Então, para mim, ela representa uma ideia, uma imagem positiva, porque eu fico feliz ao vê-la. E para você, o que ela representa? Ela transmite uma imagem positiva ou negativa? 4. Uma das características desse estilo de arte são os temas que mostram acontecimentos do dia a dia. Com um colega, observe novamente as telas e escreva que acontecimentos fazem parte do dia a dia dessa cidade. Então, ó, quando a gente observa a primeira imagem, o que está acontecendo? Na primeira imagem, nós conseguimos observar o quê? Pessoas visitando o Cristo Redentor. Os carros, olha só, ali atrás, os carros circulando pelas ruas. Conseguimos observar uma movimentação aqui, ó, na praia, né? Olha aqui onde tá aqui do lado, no mar, os navios em si. Já na segunda, nós conseguimos observar o quê? Um campo de futebol, não é mesmo? Com algumas pessoas jogando e outras pessoas na arquibancada, né? Assistindo. Conseguimos observar também uma criança soltando pipa. Então, olha só, lá na laje. Que mais? Outras crianças brincando nos locais. Então, olha aqui embaixo, uma mulher carregando algo na cabeça. Que mais? Adultos conversando, bandeira do Brasil, do Flamengo. Que mais? Ó, roupa pendurada na laje. Então, ó, nós conseguimos ter diversas acontecimentos nessas imagens, né? Então, vocês vão escrever aqui nessas duas linhas. Você lembra o que é um patrimônio histórico e cultural? Vocês lembram? 6. Que elemento da primeira imagem pode ser considerado um patrimônio histórico e cultural? Então, na primeira imagem, circulem aí, ó, o Cristo Redentor, ok? Porque ele é uma antiga estátua localizada na cidade do Rio de Janeiro e ela é conhecida por todo o mundo. Então, ele tem um símbolo do Brasil, ok? O mundo todo conhece e já ouviu falar no Cristo Redentor que fica no Brasil, no Rio de Janeiro, ok? 7. E na segunda imagem, existe algum tipo de patrimônio histórico e cultural sendo representado? Então, o que vocês acham? Que existe algum patrimônio histórico e cultural a ser representado aqui na segunda imagem? Sabe o que pode ser um patrimônio histórico e cultural que vem da cultura brasileira? O que eles estão fazendo aqui no campo? Jogando futebol. Então, o futebol, ele pode ser caracterizado como um patrimônio cultural e histórico da região. Porque tá vendo que tem moradores com símbolo, ó, com bandeiras do futebol em si. E grande parte da população assistindo e muitas pessoas jogando. Então,
ele pode ser considerado, sim, é um patrimônio histórico e cultural, ok? Essa foi a aula do dia de hoje. Então, um super beijo para vocês e até a próxima aula.